A Bíblia, ela é nossa inspiração. Eu gostaria de orar com vocês. Nós estamos em um culto e eu tenho certeza que Deus está presente aqui. Ele está com você também, que está acompanhando através das redes sociais. E eu acredito que Ele reservou bênçãos para todos nós que viemos adorá-lo nessa noite. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus então. Maravilhoso Deus, muito obrigado pela primeira parte do programa que nós tivemos, a escola bíblica, onde nós estamos aprendendo mais sobre temas relevantes para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por agora nós tivemos a oportunidade de louvar o Senhor, exaltar a Tua palavra e exaltar, ó Deus, o Senhor como nosso Criador. Nós estamos aqui, Pai, verdadeiramente para poder ouvir a Tua voz. Eu sou um ser humano, um pecador e que não tenho nada para oferecer para essas pessoas que vieram e que estão acompanhando esse culto. Mas o Senhor é detentor de todo o poder do universo. O Senhor, ó Deus, tem tudo aquilo que nós precisamos. Por isso nós viemos buscar na fonte, nós queremos verdadeiramente encontrar com o Senhor nessa noite. Por favor, ó Deus, que nada venha nos distrair, que nada venha tirar a nossa atenção, mas que ao estudar a Tua palavra, ela seja como uma espada que penetre no mais profundo do nosso coração e que ela encontre, ó Deus, um espaço para preencher aquilo que nós precisamos. É possível que tenha pessoas aqui que estejam buscando respostas. Que essas pessoas, ó Deus, encontrem essas respostas. Quem sabe alguém precisa de um milagre hoje. Precisa de um toque especial de Jesus para transformar alguma área específica da sua vida. Por favor, ó Deus, por favor, eu clamo ao Senhor, realiza coisas maravilhosas em nosso meio. Restaura as famílias que estão aqui, ó Deus, representadas. Que a Tua bênção se estenda aos lares que também estão conectados nesse culto. Por favor, meu Pai, por favor, ó Deus, ouça a oração aqui do Teu servo e do Teu povo, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Aqueles que estão aqui podem se assentar. Nós estamos felizes porque você voltou. Quem esteve aqui domingo passado, levanta a mão para eu saber. Olha aí, um bom número de pessoas estiveram. E hoje nós estamos no segundo tema da nossa série, A Verdade. Estou feliz que o Jefferson está aqui com a gente hoje também, meu companheiro aqui de caminhada com a família dele. Que Deus abençoe vocês, tá bom? É um prazer tê-los. E todos os nossos convidados, todos os nossos amigos, vocês estão em família e entre irmãos. Essa série foi preparada para que todos nós possamos aprender algumas verdades da palavra de Deus e colocá-las em prática em nossa vida. E a semana passada eu estudei com vocês sobre 2 mentiras que são contadas e que, infelizmente, muitas pessoas acreditaram nessas mentiras e continuam acreditando hoje. A primeira mentira foi contada por Satanás lá no Jardim do Éden. Se passando por uma serpente, ele disse para Adão e Eva que eles podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se eles fizessem isso, eles seriam igual a Deus. É impossível alguém ser igual a Deus. Deus é único, Ele é todo-poderoso. Isaías diz que Deus é todo-poderoso. A outra mentira é o que está em Gênesis capítulo 11, que eu estudei com vocês a semana passada, que um grupo de homens se reuniram para construir uma cidade e uma torre, e essa torre, a intenção deles era que chegasse no mais
alto dos céus, e através dessa edificação, eles iriam fazer um nome e iriam se sentir satisfeitos. E eu disse que essa é uma mentira que vem sendo contada por muitos hoje, que através das nossas conquistas pessoais, nós podemos encontrar, então, plenitude de vida. Só em Cristo, Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Tudo que eu e você construirmos, se não estiver ligado a Cristo, é apenas um castelo de areia que não tem significado. E hoje, qual que é o tema de hoje? Quem tem aquele convite sabe qual é o tema de hoje. O tema dessa noite é mentiras em que os homens acreditam sobre Deus. Existem muitas mentiras sendo faladas sobre Deus e, infelizmente, existem muitas pessoas que acreditam nessas mentiras. Mas hoje, através da palavra, através da Bíblia, nós iremos, então, contrastar essas mentiras e eu acredito que sairemos daqui conhecendo um pouco mais sobre Deus, que é o nosso Criador e que também é o nosso Pai. Eu espero que você possa conhecer, através da mensagem de hoje, um pouquinho mais sobre quem é Deus e, quem sabe, se porventura existe alguém entre nós que tem uma imagem distorcida de Deus, essa pessoa hoje possa entender que Deus é amor, que Ele cuida dos seus filhos e Ele quer uma entrega para cuidar de nós. Eu espero que a mensagem ela cumpra com esse propósito. Mas para ilustrar aqui um pouco sobre a verdade, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas acreditam numa verdade relativa. O que é verdade para você talvez não seja para mim. Mas pela Bíblia, não é assim que funciona. Algumas coisas podem ter alguma variação, mas quando nós tratamos então de vida, de existência, de criação, de salvação, é uma verdade, como eu tenho dito, pura e cristalina, e nós encontramos na Bíblia. E ela não pode ser misturada com mentira, um pouquinho de mentira, misturada com uma grande parte de verdade. Sabe o que é? O que é? Mentira. É mentira. E eu fiz uma ilustração um tempo atrás aqui, que eu vou repeti-la, muitos não estavam aqui. Deixa eu pedir alguém para me ajudar aqui do auditório da igreja. Deixa eu chamar a Meire aqui, a nossa diretora de música. Meire, você vai me ajudar aqui na ilustração, hein? Para vocês entenderem que não pode misturar mentira com verdade. A verdade tem que ser realmente assim, única. Eu estou me movimentando muito e eu estou dificultando aqui a vida dos câmeras, né? Nós temos 3 câmeras, mas o pessoal aí é bom e vocês de casa vão acompanhar. Por gentileza, Meire, você pode pegar um microfone ali, que a sua ilustração vai depender da sua fala também. Ó. A Meire, gente, é professora aqui da Escola Adventista, é diretora de música da igreja, é mãe da Thalita, e eu queria, Meire, que você me ajudasse. A primeira coisa é que você me convidasse para ir à sua casa comer um pudim. É possível? Sim, é possível. Eu gosto de pudim, hein? Vamos lá, então. Vamos imaginar que eu vou na sua casa comer um pudim, e aí você vai preparar esse pudim para mim lá. E aí parece que existem alguns ingredientes básicos para fazer pudim. Precisa de ovos, precisa de leite condensado, e parece que o leite condensado que faz o pudim ser gostoso. E aí você vai preparar o pudim. É isso mesmo que precisa ou você coloca alguma coisa a mais? É isso mesmo. São esses ingredientes, São né? esses. E aí o que você faz com esses ingredientes quando você vai preparar pudim? Eu nem combinei com você nada, nem sei se você já fez pudim na sua vida, né? Já. Coloco todos os ingredientes no liquidificador e bato. Ah, ok. Então vamos imaginar a Meire preparando então agora um pudim, gente. Ela pegou então os ovos, o leite condensado, o leite e colocou no liquidificador, como ela disse, e ela então acionou o botão do liquidificador e está batendo. Está batendo lá, você está batendo, e aí de repente você escuta um barulho. Um barulho assim, ó. Zzz. Sabe aquela mosca verde? Sabe? E aí aquela mosca verde está voando assim, e ela vem na direção do liquidificador, Meire, ela... E aí, Meire? Já era o pudim. Não, Meire, são 99% de pudim, vai ser 1% de mosca. Infelizmente não dá. Se eu vi ela caindo lá, Não vai dar já pra era. usar, Não vai dar para usar, não vai dar para comer. Eu acho que ninguém usaria, né? Eu não daria para o meu pastor um pudim com a mosca morta. Ô, Meire, era só isso aí. Obrigado, tá? Por me ajudar aqui. Tá vendo, gente? Não dá. Não dá para poder misturar um pouquinho de mentira. E é isso que é a estratégia do nosso inimigo. Ele não vem
de cara limpa e ele engana as pessoas descaradamente. Ele envolve muita verdade com um pouco de mentira. E existem muitas pessoas escravas, prisioneiras, com medo de Deus, com medo de um inferno que a Bíblia nunca disse que existe, com medo, servindo a Deus por medo, e tem uma imagem distorcida de Deus. Alguns pensam que Deus é como um ser tirano que está no céu, quando alguém acerta, ele então agora premia essa pessoa. Quando ele erra, ele pune. E aí, qual que é a imagem de Deus? E olha algumas mentiras que eu vou apresentar para vocês nessa noite, que são contadas sobre Deus. Eu coloquei as frases, então, na tela, para que você memorize com um pouco mais de facilidade. A primeira mentira é essa daí, olha. Deus não está interessado ou envolvido sobre os detalhes da minha vida. Deus é grande e poderoso. Diga amém. A depender de um lugar que for tirado uma foto do planeta Terra, o planeta Terra não vai passar de um grãozinho de feijão. Sabe quando nós contemplamos as estrelas, quando nós temos uma noite estrelada, que o céu está limpo? Se você estiver no lugar que está a estrela que você está vendo, você não vai ver nada do planeta Terra porque ele não tem iluminação própria. Mas se ele tivesse, você veria o planeta Terra como nós vimos as estrelas, porque muitas dessas estrelas que nós enxergamos a olho nu, elas são muito maiores do que o nosso planeta. Então observa, o universo ele é gigantesco. O planeta Terra é um grãozinho de areia e nós estamos em uma pequena parte desse planeta. Será de verdade que Deus se importa? Se Ele se importa com detalhes da minha vida, será que Deus ele está preocupado com cada um de nós? Será que é possível que alguém esteja aqui e pense assim, Deus não está preocupado com detalhes da minha vida? Isso é muito pequeno para Deus, que é muito grande. É verdade, Deus é muito grande. Nada é grande para Deus. Mas nada é tão pequeno para ser insignificante para Ele. Amém? A Bíblia diz no Salmo 139, se você tiver com a sua Bíblia, que Deus ele nos conhece. Olha que texto poderoso da palavra. Salmo 139. Eu gosto desse texto. Eu sempre me lembro dos versos contidos aqui no Salmo 139. A Bíblia diz assim, a partir do versículo 1. Eu vou esperar vocês abrirem a Bíblia de vocês. Aqueles que estiverem em casa podem abrir também a Bíblia aí. Pega a sua Bíblia. Se ela estiver lá na estante, pega. Se ela estiver lá no seu quarto, vai lá buscar no seu quarto. Porque quando nós lemos na Bíblia, nós comparamos se o que o pregador está falando é de fato o que está na palavra. Quando nós acompanhamos a leitura bíblica, fica fixada a mensagem na nossa mente. Por isso, nós temos Bíblias aqui na igreja para emprestar para aqueles que não trouxeram. Se alguém estiver precisando de uma Bíblia, é só levantar a mão e nós entregaremos uma Bíblia para você acompanhar, então, os textos que nós iremos ler nessa noite. Salmo 139. Olha a verdade que contrasta com essa mentira. Que Deus é distante, que Ele não se importa, que Ele tem coisas mais importantes do que você para se preocupar. Ao contrário disso, a Bíblia diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Deus, presta atenção, olha aqui para mim, para aí o que você está fazendo, deixa a sua Bíblia aberta e olha aqui para mim. Deus se importa com você. Deus, Ele ama você. Deus, Ele se importa comigo. Deus, Ele me ama. Jesus estava falando sobre a ansiedade da vida. Todos nós lidamos com um certo nível de ansiedade, alguns mais, outros menos. E aí, ensinando para os seus discípulos, ele disse assim, não andem ansiosos com o que vocês vão comer,
com que vocês vão vestir. Olha os pardais, olha os pássaros. Eles não plantam, eles não semeiam, eles não ajuntam em celeiros, e Deus cuida deles. Olha os lírios do campo, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. E aí Jesus, em Lucas capítulo 11, versículo 7, ele diz assim: Deus, ele cuida dos pardais, quanto mais de você que é filho dele. Deus, ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Jesus disse isso em Lucas capítulo 11, versículo 7. É bem verdade que para contar os meus ele não deve ter dificuldade nenhuma, né? Está acabando, né, irmã? Só está rindo porque está acabando, né? Mas é isso mesmo. Deus, ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Tem um salmo que diz que Deus, ele guarda em um local, em um recipiente, as nossas lágrimas. Cada lágrima que você e eu já derramamos, Deus, ele contabiliza. Ele não deixou você passar uma noite sozinho. Ele sempre esteve ao teu lado. Por mais que eu e você, às vezes, não percebemos, ele está lá. Ele cuida de nós. Ele se importa conosco. Essa é uma verdade bíblica sobre Deus. Amém? A segunda mentira que é contada sobre Deus é que nós podemos fazer por merecer o favor de Deus. Existem pessoas que se acostumam a barganhar com Deus. Essa é uma expressão lá da minha cidade, eu não sei se vocês estão acostumados, mas é uma expressão que alguém que faz trocas. É impossível o ser humano, então, alcançar o direito à salvação, o direito ao benefício divino pelas boas obras. Você sabia que, usualmente, se você perguntar para alguém assim, por que você acha que deveria estar no céu? Com alguma pouca variação de resposta, a maioria das pessoas diriam assim, porque eu faço mais coisas boas do que coisas ruins. Eu tive um colega de trabalho, o Wilson, e ele dizia para mim assim, Dáfana, eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso fazer essas coisas aí que você diz, que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Deus sabe, eu cuido da minha família, eu trabalho, eu sou honesto. Por que Deus vai, então, me deixar fora do céu? Às vezes nós criamos uma imagem sobre Deus, e nessa imagem que nós criamos sobre Deus é o seguinte, nós podemos compensar. Eu faço algumas coisas boas, e faço algumas ruins. Se as que eu fizer forem mais boas do que ruins, eu tenho o favor divino. Não é assim que funciona com Deus. Deus é justo. E a justiça divina é pura. É assim que a gente precisa entender sobre Deus. Então, meu querido, não caia nessa mentira. Você e eu não podemos encontrar o favor divino. Não sei se você sabe, mas os fariseus eram uma ramificação do judaísmo que era tratada num pedestal por conta da rigorosidade que eles tinham com a lei de Deus. Um fariseu, ele deveria saber os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles deveriam saber esses 5 livros de cor. Eles deveriam saber recitar a Torá assim, de memória. E eles criavam um monte de leis em torno das leis de Deus. E um dia um homem chamado Nicodemos foi encontrar com Jesus. Está em João capítulo 3. Ele foi de madrugada, porque ele tinha vergonha, né? Afinal, ele era mestre entre os fariseus. E agora ele está querendo falar com outro mestre, um simples, que andava itinerante pela Galileia, e ele foi de madrugada. E aí, nesse encontro, Jesus falou para ele, Nicodemos, tudo isso aí que você está fazendo, não dá para poder, então, alcançar o favor de Deus. Sabe o que você precisa fazer, Nicodemos? Você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos, um pouco sarcástico, né? Olhou para Jesus e falou assim, mas como que eu, sendo velho, eu posso nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus olhou para Nicodemos e disse assim, você tem que nascer da água e do Espírito. A sua justiça, Nicodemos, é insuficiente. Por mais que você tente obedecer os mandamentos de Deus, você tem uma natureza pecaminosa. E por isso você nunca terá o direito ao céu por si mesmo. Por isso você precisa nascer da água e do Espírito. Existem muitas pessoas que estão esperando alcançar o favor de Deus pelas próprias obras. Se você está assim, você está acreditando em uma mentira. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a tua graça me basta. É a graça de Deus que vai trazer paz e alívio ao teu coração. Não acredite nessa mentira.
A outra mentira que contam sobre Deus e que, como eu já disse, muitos acreditam, é que há muitos caminhos que levam a Deus. Se você for tentar falar de Jesus para o seu colega de trabalho, para algumas pessoas do seu círculo de convivência, provavelmente alguns deles vão dizer para vocês assim, ó, deixa eu dizer uma coisa, esse é o caminho que você está seguindo, eu estou seguindo por esse outro aqui. No final a gente encontra porque todos estão levando a Deus. Isso é uma mentira. E há muitos e muitos que estão sendo enganados com essa mentira. Só há um caminho que leva a Deus, e o texto bíblico são palavras puras, cristalinas e profundas de Jesus. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir até Deus? Somente através de Cristo Jesus. Se uma igreja, se uma denominação, se um povo que se intitula cristão ensina qualquer outro caminho que não seja Cristo, esse é um falso ensino. E não são muitos caminhos que levam a Deus. O caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. É aquele pregador que passou lá por Jerusalém, pela Galileia, e anunciou as boas novas, que ensinou sobre o amor e sobre, então, também o cuidado que nós devemos ter com o semelhante. Por isso eu quero convidá-lo a fazer de Jesus o lugar que você trilha, o caminho. Eu espero que você, então, entenda que não são muitos caminhos que levem a Deus. Se você está procurando um caminho diferente de Cristo, você está indo por uma direção errada. A outra mentira que eu quero compartilhar com vocês que contam sobre Deus é o seguinte: ou você vem a Deus por amor ou pela dor. Eu não sei se você já ouviu, isso é até um ditado popular. É uma outra mentira sobre Deus. Deus, ele pode, em um momento de dor, conseguir encontrar um coração sensível para aceitá-lo. Mas não foi ele que provocou a dor. E ele não está, então, agora provocando um sofrimento na sua vida para levá-lo a ele. A Bíblia diz assim, olha para vocês verem o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto, e então a verdade que refuta essa colocação. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Jeremias, capítulo 31, verso 3. Jeremias 31, verso 3, a Bíblia diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, olha o que o Senhor disse, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Se você está, por acaso, servindo a Deus só por um momento de sofrimento na sua vida, quando isso passar, você vai virar as costas para Ele. Por isso Deus não atrai ninguém a Ele pela dor. Ele pode usar da dor para poder te alcançar naquele momento. Mas a maneira que nós permanecemos ao lado de Deus é pelo amor, não é pela dor, irmãos. É o amor de Deus que nos atrai aí a Ele. Quando eu descobri isso, tudo mudou. Tudo ficou mais colorido, tudo ficou mais bonito. Eu não sei se você já conseguiu entender um pouco mais sobre esse tema. Na verdade, eu estou descobrindo isso ainda e vou passar toda a eternidade entendendo esse amor de Deus. Você que está me ouvindo aí da sua casa, você consegue compreender um pouquinho sobre isso? É pelo amor que Deus quer que você vá a Ele. Essa é uma verdade que confronta com essa mentira que é apresentada por muitas pessoas e que, infelizmente, existem muitos que acreditam. E para terminar, as mentiras que contam sobre Deus. Muitos dizem assim: Deus não recebe pecadores. Há muitas pessoas que eu encontrei na minha caminhada que diziam assim para mim: pastor, eu sou indigno de ir à presença de Deus. Se o senhor souber da minha vida, o senhor vai ver que não tem mais jeito para mim.
Pois eu estou aqui nessa noite para dizer que não há caso perdido para Deus. Ele está me resgatando. Ele está realizando uma obra na minha vida e na sua vida. E a obra que Ele está fazendo, Ele vai concluir. Um dos principais objetivos de Jesus, prestem atenção, de vir aqui à Terra, foi revelar quem é Deus. As pessoas, elas não sabiam exatamente quem era Deus. Mesmo com a revelação que nós tínhamos no Antigo Testamento, era uma pálida revelação. Quando Cristo veio, nós tivemos uma visão mais ampla e perfeita de quem é Deus. Jesus, ele disse, quem me vê, vê ao Pai. As ações de Jesus são as ações de Deus. O que Jesus fez aqui na terra é o que o Pai, o Deus Pai, faria também. E um dia, essa mentira que eu estou apresentando para vocês na tela, ela é contada há muito tempo. Um dia, um grupo de líderes religiosos acusou Jesus de se misturar com pecadores, de comer com pecadores. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Folheia a sua Bíblia aí e acha Lucas, capítulo 15. E aí depois nós não vamos a outros livros, nem a outros textos. Lucas, capítulo 15, nós encontramos Jesus sendo acusado de se misturar com pecadores e ainda mais comer junto com eles. Eu acredito que muitos paradigmas serão quebrados nessa noite através dessa resposta que nós encontraremos a essa mentira que é contada, que Deus não se mistura com pecadores, que você primeiro tem que ser santo, tem que ser perfeito para ir a Deus, que você tem que resolver toda a sua vida para ir a Deus. E aí, então, quando Jesus estava lá no Distrito Vermelho, para quem assistiu The Chosen, sabe o que eu estou falando, para aqueles que estavam lá à margem da sociedade, Jesus estava lá misturado com eles. E aí, então, Jesus é acusado de se misturar com pecadores. Olha o que está na Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 1. Jesus foi alvo aqui de uma dupla acusação. Lucas 15, verso 1. Dizem os estudiosos que Lucas capítulo 15 é o Evangelho dentro do Evangelho. E nós encontramos aqui Jesus sendo acusado de misturar com pecadores e, consequentemente, Deus também. A Bíblia diz assim, Lucas 15, verso 1. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Para responder a essas acusações, Jesus contou 3 histórias. A história da ovelha perdida, a história da dracma perdida e a história do filho perdido, que ficou conhecida como a história do filho pródigo. Essas 3 histórias que Jesus contou, que ficou registrada em Lucas 15, elas têm algo em comum. Nas 3, algo se perdeu. E nas 3, algo foi encontrado e houve regozijo, houve alegria. Quando o pastor encontrou a ovelha perdida, ele teve felicidade por encontrar a ovelha perdida. Quando a mulher, ela encontrou a moeda que ela tinha perdido, houve regozijo, houve alegria. E da mesma forma como quando o pai encontrou o filho que tinha se perdido, houve também regozijo. Essas 3 histórias foram contadas por Jesus com o objetivo de responder à acusação que ele havia sofrido de receber pecadores e se misturar com eles. A terceira história talvez seja a parábola mais conhecida dos evangelhos. Seja a parábola mais usada pelos pregadores, mas é possível que ela seja a menos entendida e a mais mal explicada, a parábola do filho pródigo. A partir do versículo 11 do capítulo 15, a Bíblia diz assim, e continuou, Jesus continuou contando histórias então, e é a última história que ele vai contar, e através dessa história e das outras 2, ele responde às acusações que ele sofreu e a essa mentira que é contada que Deus não recebe pecadores. Ele contou assim, certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos o homem tinha? Isso, para ficar fixado. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte nos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais
Mas moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e ali ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando, ele se foi para o seu pai. E ele vinha ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Essa história, ela é muito conhecida e, na maioria das vezes, ela é aplicada assim: alguém que estava na igreja, que era um cristão, abandonou a igreja, foi para o mundo e aí depois voltou. Eu queria que você ampliasse a sua visão sobre essa história. Primeiro, Jesus contou-a com o interesse de responder às acusações que ele recebeu de ele se misturar com pecadores e, consequentemente, Deus também se misturar com pecadores. E observa alguns detalhes culturais que nos ajudam a ampliar o nosso conhecimento. As pessoas que estavam ouvindo Jesus contar essa história, elas devem ter ficado muito assustadas, porque uma herança só era dividida quando o pai morria. Até em nossos dias, normalmente, um inventário é realizado quando, então, um dos cônjuges morre. Mas, naquela época, era inadmissível. Alguns pais que repartem os bens enquanto estão em vida hoje, mas, naquela época, para a audiência que ouvia Jesus, era uma afronta e era inadmissível alguém receber a herança com um pai vivo, porque isso significava, pela cultura, a morte do pai. E aí Jesus conta uma história que havia um homem, ele era pai e ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo foi até ele e disse assim: eu quero a minha parte na herança. O pedido desse filho entrou no coração daquele pai como um punhal. Era como se aquele pai estivesse recebendo uma punhalada do próprio filho, porque o filho estava pedindo a própria morte do pai. Imagina você ouvir do seu filho o seguinte: não importa se você estiver vivo ou morto, para mim não faz diferença, eu quero a minha parte na herança. É isso que significou o pedido daquele garoto. E a história diz que o pai dessa história, o pai contado por Jesus, ele ama tanto o filho, que ele respeita a decisão que o filho toma. Talvez o único ponto vulnerável do amor é a liberdade. Não existe amor sem liberdade. Aquele pai amava o filho e por isso ele deu direito à liberdade dele escolher. E o filho pegou os bens e Jesus disse que ele foi para um país distante com a intenção de nunca mais voltar. Só que ele perdeu tudo. E ele foi trabalhar agora cuidando de porcos. Uma profissão inimaginável para um judeu. As pessoas que estavam ouvindo Jesus contar ali eram judeus. Era inimaginável para um judeu imaginar um outro conterrâneo dele cuidar de porcos. E aquele menino perdeu tudo, perdeu os amigos, e ele foi cuidar de porcos. E ele desejava comer a comida dos porcos. Ele chegou para baixo do fundo do poço.
Eu imagino a audiência de Jesus batendo palmas. É isso mesmo. Quando alguém erra, quando alguém então desonra o Pai, essa pessoa deve viver dessa maneira, na sarjeta, deve viver humilhado. É essa a condição, porque essa era a visão judaica, a visão farisaica daquela época. Só que Jesus não tinha terminado a história. Jesus disse que aquele garoto caiu em si. E eu entendo que alguém, quando vai para longe do pai, é porque está fora de si, mas ele voltou, deu um estalo na mente dele, e ele lembrou assim, ó, lá na casa do meu pai, os trabalhadores comem muito melhor. E sabe quem eram os trabalhadores? Eram aqueles funcionários contratados para a fazenda, para o período da colheita, eram pessoas que trabalhavam temporárias. Não eram aqueles que trabalhavam fixos nas fazendas. E ele falou assim, eu vou para a fazenda e eu vou falar para o meu pai, pai, não precisa me receber como filho. Pode me receber como um trabalhador. Eu quero ser um trabalhador esporádico. Eu vou ter uma vida muito melhor do que eu estou levando. Me dá pelo menos essa chance. E ele vai ensaiando um discurso, né? Como que ele vai falar para o pai? Vou falar para o meu pai assim, pai, eu pequei. Eu não sou digno de ser o teu filho. Por favor, me receba como um dos trabalhadores. E ele vai ensaiando o discurso, vai ensaiando. E é interessante que ele decide voltar não para a vila de onde ele saiu, não para a fazenda. Ele decide voltar para o pai. Porque no fundo, ele sabia quem era o pai dele. Quando ele estava distante, o pai o avistou, porque o pai conhece o filho pelo jeito do filho andar, sabia? O jeito do filho andar, o pai conhece. O pai o avistou. E aí Jesus começa então agora a apresentar uma série de novidades para aquelas pessoas que o ouviam, que deve ter chocado e ainda continua chocando muitas pessoas. Pelo protocolo social, um homem de uma posição importante, ele não deveria correr em meio a outras pessoas, porque isso mostraria fraqueza emocional. As pessoas, elas tinham uma série de protocolos que elas deveriam se manter sempre bem firmes, eretas e mantendo-se numa posição de controle, estabilidade emocional. Mas aquele pai não está preocupado com as regras, ele está preocupado com o filho, e ele corre na direção do filho. E sabe o que ele faz? Ele dá um abraço no filho, ele dá um beijo no filho, e o filho começa a apresentar o discurso ensaiado. O filho diz assim, pai, eu pequei, eu não sou digno de ser o teu filho, eu não sou digno mais de viver aqui na tua presença como filho, me trata como um dos trabalhadores. Sabe o que o pai faz? Ele não fala uma palavra, mas as atitudes dele falam muito mais alto. O pai diz assim, peguem a melhor roupa, coloquem nele. Coloque sandálias nos pés dele. Sabe quem usava sandálias? Somente as pessoas que moravam na casa principal da fazenda. O pai olha e diz assim, coloca um anel no dedo dele. Não era um anel de ornamento, um anel de enfeite, era um anel de sinete, que dava a autoridade do filho carimbar os documentos da fazenda de novo. Em outras palavras, aquele pai está recebendo aquele menino. Sabe de que maneira? Como filho. Porque pai é pai para sempre. Nunca vai deixar de ser pai. Sabe quem é o pai dessa história? É Deus. Sabe quem é o filho dessa história? Somos nós. Quantas vezes a gente já tentou correr de Deus? Quantas vezes a gente já tentou ir para longe de Deus? Quantas vezes você já se considerou indigno de vir à presença de Deus? Você pensou, não tem mais jeito para mim, não tem mais solução. Só que hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer que Deus continua sendo teu pai. Diga amém. O Espírito Santo te trouxe aqui para dizer que Deus te ama, que Ele é o teu pai, Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer cuidar de você. Permita que Ele seja o teu pai. Sabe, muitas das vezes nós pensamos assim, o filho pródigo é alguém que era membro de uma igreja, saiu da igreja e foi viver em baladas, festas. Tudo bem, eu acredito nessa aplicação, eu acredito que ela tenha o seu valor, mas todos nós, em algum momento da vida, fomos para um país distante, viramos as costas para Deus, e quando nós voltamos, lá estava Ele, de braços abertos, para nos receber. Você está aqui nessa noite? Deus está de braços abertos para te receber. E aí, você vai permitir Deus te abraçar e te beijar? Você não gostaria de se jogar nos braços de Deus? Meu amigo pastor Mateus vai cantar um louvor. E enquanto ele estiver cantando, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre a imagem que você tem de Deus
e a imagem que eu apresentei nessa noite, se elas são incompatíveis, em algum momento está na hora de quebrar alguns paradigmas. Está na hora de mudar alguma coisa na tua vida. Está na hora de se render a um Deus de amor, a um Deus poderoso, mas um Deus próximo, a um Deus que criou o universo, mas um Deus que está presente do nosso lado em todos os momentos da nossa vida. E aí? Você vai continuar tentando fugir de Deus? Se você se achava pecador para ir à presença de Deus hoje, eu quero te dizer que a verdade que refuta essa mentira é que Jesus recebeu pecadores, comeu com eles e os resgatou. Ele quer receber você, Ele quer resgatar você, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar os seus desejos, os seus sentimentos, Ele quer libertar você dos vícios, do seu temperamento. Ele quer te dar uma nova vida e é em Cristo que essa nova vida existe. A Maria experimentou isso semana passada. E agora, através dessa música, Deus vai estar convidando você mais uma vez para tomar uma decisão. Talvez toda essa programação, todo esse cenário, tudo que foi montado, essa transmissão, todos os equipamentos que a igreja comprou, tudo isso foi por sua causa, porque Deus te ama. E hoje é o dia para você tomar uma decisão. Escuta aqui, no final eu vou fazer uma oração. Mas vai ser uma oração específica para aqueles que querem experimentar o beijo e o abraço de Deus como Pai. Você quer isso? No final eu quero orar por você. Medita na letra desse louvor. Essa música que eu vou cantar, ela fala sobre essa história do filho pródigo só na perspectiva do pai. E ela fala que é mais fácil a estrela Antares secar, apagar e o mar inteiro secar do que arrancar o amor do coração do nosso Deus. A estrela Antares, só por curiosidade, ela tem 700 vezes o tamanho do Sol. E até então foi a estrela conhecida como a maior, mas ainda se descobriram outras. Então é mais fácil essa estrela apagar do que arrancar do coração do nosso Deus o amor que Ele tem por cada um de nós. Tarde no portão, a cabeça branca, relento. Teimosia de... Desculpa, gente, errei aqui. Vou cantar de novo, tá? Vamos lá. Fim de tarde no portão, a cabeça branca, lento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Estrada o seu olhar, procurando alguém conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares e apagar a estrela Antares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, debruça no portão.
moço retornou, mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e anel, calcem logo os seus pés, milagre. E vinho do melhor tonel, pois tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares e apragar a estrela Antares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Mateus. De fato, não há nada que eu e você podemos fazer para que Deus nos ame mais ou menos. Ele já nos ama na sua plenitude. Eu estou aqui com o Raul. E aí, Raul, tá tudo bem? O coração está acelerado? Nos domingos à noite nós estamos tendo o privilégio de ter batismos aqui em nossa igreja. Batismo é a festa espiritual mais bonita. É a cerimônia que mais impacta a vida de um cristão, é o batismo. Quantos aqui já conhecem o Raul, que estão presentes aqui na igreja? Levanta a mão. Ok. Raul, diante dessas pessoas que estão aqui, que estão acompanhando online o programa, eu gostaria que você respondesse algumas rápidas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: você acredita, Raul, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Sim. Amém? Você crê, Raul, no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Creio. Amém. Olha aqui para mim. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aceito. Diga glória a Deus, irmão. Amém. E você vai entender por que eu pedi para você dizer glória a Deus daqui a algum pouquinho. Raul, você está disposto, por amor a Deus, amor a Jesus, guardar os mandamentos, inclusive o sábado, que é o 4º mandamento da lei de Deus? Você está disposto também, Raul, a cuidar do seu corpo, abstendo-se de bebida alcoólica, cigarro, cuidando da sua aparência pessoal na maneira de vestir, cuidando-se da maneira que você fala, que você se comporta, dando um bom testemunho como cristão? Você está disposto, por amor a Jesus, fazer essas coisas? Sim. Amém. Você crê, Raul, que a igreja adventista é a igreja verdadeira? E você quer ser membro dessa igreja aqui local e da igreja de Deus no mundo todo e nos ajudar também a pregar o evangelho para que Jesus volte logo? Sim. Amém. Ao responder essas perguntas publicamente, você está fazendo uma profissão de fé. E eu gostaria de saber se você está feliz, assim, talvez seja até pouco inteligente da minha parte essa pergunta, mas responda para que as pessoas saibam também com sinceridade. Você está feliz? Sim, muito. Acredito que essa seja a melhor decisão que alguém pode tomar, né? Amém. Agora olha para a congregação, não dá para olhar para as pessoas que estão em casa, mas olha para a congregação. Quantos aqui ficam felizes em receber como membro o Raul? Levanta a mão.
Glória a Deus aí, tá vendo? Você não está sozinho, amigo. Nós estamos juntos nessa caminhada. Quando eu pedi para vocês falar glória a Deus, é porque não foi sempre assim. O Raul nem sempre acreditou em Jesus, nem sempre acreditou em Deus. Aqueles que são mais próximos dele, a Thaís, as meninas, sabem do que eu estou falando com muito detalhe, mas deixa eu resumir para vocês. Em busca da verdade, o Raul foi a uma fonte que infelizmente tem muita mentira e engano. Ele foi à internet. Ele começou a pesquisar, tentar encontrar respostas, e a verdade que ele encontrou foi a seguinte: Deus é injusto. Se existe tanto sofrimento no mundo, tanta maldade, Deus é injusto. Depois disso, a conclusão dele foi que Deus não existia, e ele se intitulava ateu. É isso mesmo, Raul? Mas essa sede de buscar, ele continuou buscando fontes. E ele então descobriu uma Bíblia que é intitulada Bíblia de Satanás. E por um tempo na vida dele, ele se intitulou um satanista, ao invés de ser servo de Deus, servo de Satanás. Só que Deus o criou para ser livre e Satanás aprisiona. Deus nunca desistiu do Raul, imerso em drogas, bebidas, um vazio no coração. Deus o encontrou. E hoje ele está aqui nesse tanque de batismo para ser redimido, para ser então renovado e nascer de novo. E você? Onde você está aí agora, talvez na sua cama assistindo esse culto, quem sabe aqui no banco da igreja, você também não sente vontade de viver essa experiência? Por isso essas respostas que o Raul deu são tão significativas. Eu vou batizar o Raul hoje. E que dia que eu vou batizar você que ainda não foi batizado? Sabe, Raul, eu estou muito feliz. A Thaís está emocionada aqui na frente, né? Porque ela orou muito por você. A Thaís é a esposa dele. E eu espero que o seu testemunho seja uma bênção para os seus colegas, para as pessoas que você conheçam. Ele me disse, relatando a história, que as pessoas que o conheceu com piercing, com cabelo grande, da maneira como ele vivia, não o conhecem mais. Quando encontram com ele, diz assim: você mudou, mas não só na aparência, no olhar e na maneira de ser. A mudança que está acontecendo na vida do Raul é de dentro para fora. É essa mudança que nós precisamos experimentar. Amigos, sem mais delongas, eu estou muito feliz também, e para mim é um privilégio estar aqui nesse tanque de batismo com você. E como ministro do Evangelho, para que seus pecados sejam perdoados, para que você experimente o novo nascimento, para que o seu testemunho público de entrega fique registrado. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Quantas pessoas oraram pelo Raul? Como a igreja testemunhou, o Marquinhos, eu quero registrar aqui, foi um instrutor bíblico dele. Ele não está aqui porque ele está pregando em uma das nossas igrejas, mas vai ficar registrado na gravação a nossa gratidão. Amigo, você é um novo homem, os seus pecados foram perdoados e o diabo nunca mais pode se levantar para tentar tomar posse da tua vida, porque você é um filho redimido de Deus.
Que Deus te abençoe. Pode ir lá se trocar. O nosso diácono vai te ajudar aqui. Ah, vem cá, desculpem, minha secretária me lembrou. A esposa dele está com uma Bíblia e um certificado. A gente vai entregar aqui agora simbolicamente para tirar uma foto aqui no tanque. E aí depois sim você vai poder sair. Pode pegar na pontinha ali, isso, a Bíblia, e vamos registrar uma foto aqui, Thaís. Fica desse lado. E aí nós vamos encaminhar para o encerramento. Mas antes eu quero fazer uma oração para a gente encerrar. Pronto, agora sim, Thaís, que você entregou para ele. Nós vamos encerrar a nossa programação dessa noite, são 8h10, a gente tem como previsão sempre terminar às 8h. Eu peço desculpa pelos 10 minutos que eu ultrapassei, foi a empolgação de falar essa verdade para vocês. Mas eu não posso terminar, meus queridos, sem fazer um convite. Um dia me fizeram um convite. E esse convite mudou a minha vida. Por isso, eu quero fazer uma oração. E o convite é para aqueles que querem um dia, como Raul, entrar nesse tanque de batismo. É assim, ó. Eu espero nesse momento ser simples, mas eu espero ser profundo. Eu espero que o Espírito Santo toque o seu coração. Eu não quero que ninguém aqui tome uma decisão pela emoção apenas. É claro que entregar-se a Deus envolve emoção, mas deve envolver razão. A nossa fé é racional. Vale muito a pena servir a Deus do que ao mundo, do que os nossos próprios desejos. Será que tem alguém que está nos assistindo, ou que está aqui na igreja, e que ao ver o Raul aqui nesse tanque de batismo, ao escutar as verdades que você escutou sobre Deus, você quer viver nos braços desse Pai, e você quer se render, se entregar a Ele? Eu gostaria de orar por você, especialmente essa noite. Para aqueles que estiverem em casa, você só vai colocar aí nos comentários: eu quero, pastor. E aí depois eu irei ler o seu nome no chat, irei entrar em contato com você e irei fazer uma oração especialmente com você. O pessoal da mídia aí, às vezes os comentários não ficam salvos no chat. Se alguém que está assistindo colocar aí agora, eu quero, pastor, depois eu gostaria que vocês me passassem o nome dessa pessoa, que eu irei ligar e fazer uma oração especial. Eu já irei orar aqui agora, mas depois eu irei ligar e orar com você. Agora, aqueles que estão aqui na igreja, olha aqui para mim. Existem 3 coisas que não voltam. Uma palavra, quando é dita, ela não volta mais. Uma flecha, quando ela é lançada, ela não volta para o arco mais. E uma oportunidade perdida, ela não volta. Pode ter outras oportunidades. Essa de hoje nunca mais vai se repetir. Tem alguém aqui que entendeu o amor de Deus e quer se entregar a Ele, quer ser batizado um dia? Quem é a primeira pessoa que gostaria de ficar em pé? Fique em pé, por favor. Pode ficar em pé. Glória a Deus. Amém. Há mais alguém que gostaria de dizer assim: eu quero, pastor. Eu quero viver com esse Deus. Eu descobri agora quem é Deus de verdade e eu quero estar ao lado dele. Eu o amo. Fique em pé, em nome de Jesus. Pode esquecer de todos que estão ao seu redor e pense só no Pai, que quer te abraçar e quer te beijar. Ele quer cuidar de você. Há mais alguém que gostaria de receber essa oração de forma especial? É só você ficar em pé. Não precisa ficar em pé, glória a Deus. Amém. Não fique em pé porque o outro ficou. Fique em pé porque você quer entregar a vida a Jesus. Às vezes, isso tem um efeito psicológico. Uma pessoa vai ficando em pé, o outro vai ficando. Eu gostaria que você se posicionasse hoje. Você não vai batizar hoje, mas você pode sair daqui com a sua decisão tomada. E em breve você vai viver essa experiência. Glória a Deus. Amém. O mover do Espírito. Decisões. Vou terminar. Mas antes eu vou te dar mais uma chance. Deus não vai desistir de você, Ele vai continuar trabalhando. Mas hoje, se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Teve um dia que eu estava fazendo um apelo como esse, e no final um irmão falou para mim assim: pastor, você é chato, hein?
fica falando. Na verdade, alguém foi chato comigo, por isso eu estou aqui. Alguém insistiu comigo. Deus usou o irmão Dimas para atravessar a cidade de Muriaé, ir lá na minha casa e falar do amor de Deus. E isso mudou a minha história. Por isso eu vivo hoje para pregar o Evangelho. A minha vida, eu acordo e durmo pensando no Salvador Jesus. Hoje o irmão Elton Dias estava comigo. E era uma ligação aqui, um telefonema ali, uma reunião ali. Eu só falo e respiro a palavra de Deus. Porque isso mudou a minha vida e eu quero que você experimente isso. Então, pelo poder que há no nome de Jesus, fique em pé se você ainda não foi batizado e tome a sua decisão hoje. Talvez sua mão está suando, talvez suas pernas estão bambas, mas Jesus vai segurar você pela mão e Ele vai te ajudar a ficar em pé agora. Em nome de Jesus Cristo, pelo sacrifício dEle na cruz, pelo sangue dEle derramado. Hoje é o dia da sua salvação, é o dia da sua decisão. Ah, mas alguém fica em pé e eu vou orar por você. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por se revelar para nós através da Tua palavra. Obrigado por ser um Deus de amor e ser um Pai cuidadoso, que não desiste, que não desistiu e que não vai desistir de nós. Essas pessoas que ficaram em pé, ó Deus, e quem sabe alguém que escreveu no chat que quer ser batizado um dia, que essas pessoas, por favor, ó Deus, tenham liberdade, que Satanás não tenha poder sobre a vida de nenhuma delas, e que elas possam em breve viver a experiência, que é a experiência, ó Deus, de nascer de novo, de se jogar nos teus braços, de ter os pecados perdoados, como Raul acabou de viver essa experiência. Que para a glória do teu nome, cada uma delas, ó Deus, se desvencilhe de tudo que precisam desvencilhar-se, que abandone tudo que precisam abandonar e que em breve elas estejam aqui. Obrigado pelas muitas decisões que nós tivemos. Nós oramos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, Pai.